Fala, Vascaíno! Fala, Vascaína! Tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração e especialmente que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, data importantíssima, 124 anos de história do Clube de Regatas Vasco da Gama. Parabéns, Vascão. Vamos falar muito aí sobre a 25ª rodada da Série B, ontem com resultado que ajudou bastante o Vasco da Gama. Vamos falar aí sobre a saída de um jogador aí do elenco do Vasco da Gama. A gente vai falar sobre a efetivação do Emílio Faro, martelo batido, e a gente vai falar também sobre a reunião importante que teremos essa semana com os membros aí da 777 Partners e com a diretoria do Vasco. Vamos explicar o que vai acontecer aí na reunião. E a gente tem novidades aí sobre a política do Vasco aí, sobre o Leven, notícia aí surpreendente, certo? Você que não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. E, meus amigos, esse número que está aí na tela é o número aí do Pix. A nossa câmera, ela queimou. Se você puder fazer uma doação para poder nos ajudar, a gente está fazendo com uma câmera emprestada, eu agradeço a vocês, certo? Bem, meus amigos, 124 anos de história. Deixe aí nos comentários qual foi o momento mais marcante da história do Vasco da Gama que você vivenciou nesses 124 anos. E é o seguinte, 25ª rodada, ontem tivemos um jogo aí bom para o Vasco da Gama. O Sampaio Corrêa perdeu para o CRB por 2-1. O Vasco conseguiu manter o Sampaio Corrêa à distância. Só a Tombense está com 6 pontos e essa é a diferença aí para o 5º colocado. Hoje, Grêmio e Cruzeiro fazem aí o clássico da rodada e pode até finalizar o campeonato caso o Cruzeiro vença aí, deverá ser o campeão brasileiro, que vai abrir bastante. Enquanto isso, o Vasco da Gama se prepara para o jogo decisivo aí frente à equipe do Bahia no próximo domingo às 16 horas. O Vasco da Gama ontem realizou um jogo treino contra o Barra da Tijuca. O Vasco colocou em campo os jogadores que não atuou contra a equipe do CSA. Preocupou muito porque o Vasco se reapresentou com 6 jogadores aí com gastroenterite e preocupou também que o Vasco só venceu por 1-0 o poderoso Barra da Tijuca, certo? Gol aí do Fábio Gomes, recém-contratado junto à equipe aí do Atlético Mineiro, o Galo. E, bom, a gente tomou conhecimento ontem que jogador importante está de saída aí, um jogador aí que o Vasco depositava muita confiança, que é o Zé Santos. Então, o Zé Santos recebeu uma proposta lá de Portugal e estará deixando o Vasco da Gama nos próximos dias. Eu pergunto para vocês, o Zé Santos fará aí falta ao elenco cruzmaltino? Deixem aí nos comentários. E olha só, ontem a gente teve a confirmação
Emílio Faro, efetivado, continua sendo o treinador do Vasco da Gama para o restante da temporada. Faltam 13 jogos aí e o Emílio Faro está encarregado aí de fazer com que o Vasco suba. O Emílio Faro que disse que não tem pretensões de permanecer como treinador. Vocês gostaram aí da efetivação do Emílio Faro? Sim ou não? Queria também saber a sua opinião. Meus amigos, reunião importantíssima entre os membros da atual diretoria com a 777 Partners nesta semana, visando o planejamento para 2023. Esta semana, o processo aí da SAF deverá ser concluído. O nome do Vasco da Gama SAF já deve aparecer aí na Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, a FERJ, e também na CBF. Também deveremos ter aí transferidos aí em cartório os ativos do clube associativo do futebol, sendo transferidos aí para 777 Partners aí. Então, esta semana, tudo deve ser concluído aí e a gente aguarda que 120 milhões entre aí nos cofres do Vasco da Gama. E, meus amigos, sobre a situação da política do Vasco da Gama, notícias aí sobre o Levenciano. Notícia surpreendente. O Levenciano, ontem a gente tomou conhecimento que virá como presidente em 2023. E eu pergunto para vocês, vocês acham que é uma boa alternativa? Vocês ainda têm esperança aí no projeto Somamos? Vocês acham que do jeito que está bom? Ou vocês acham que tem que ter uma mudança na presidência do Vasco? Lembrando que 120 milhões estão para entrar e o total dessa grana que ainda vai entrar no próximo triênio aí é de 630 milhões. Então, eu pergunto para vocês, dá para confiar aí no Salgado como presidente do Vasco para administrar esse dinheiro? Tá bom? Deixe do jeito que tá? Deixe nos comentários aí. Boa notícia aí. O Levin virá como presidente do Vasco em 2023, certo? Eleição que vai valer muito no Vasco da Gama aí, porque tem muita grana aí em jogo, certo? Preciso do seu comentário e parabenizar o Vasco da Gama aí, o Clube Vasco da Gama, pelos 124 anos de glória. Situação delicada, difícil sim, mas eu estou certo que o Vasco vai sair dessa situação. Vasco, nós amamos você. Obrigado pela sua atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!